gente entra nessa questão do comportamento, eu andei estudando muito, você vê, quando a gente fala em educação financeira, também tem muito a parte de economia comportamental, hoje fala-se neuroeconomia, eu tenho estudado muito isso, porque meio que faz parte. Como o comportamento, as coisas, né, que a gente deseja, que a gente quer, o que a gente quer aparentar, como isso interfere nos nossos hábitos. É uma coisa aparentar principalmente, né? Às vezes a gente tem que pensar, por que você quer tanto algo? Às vezes muito mais para mostrar algo, é alguma coisa interna que não tem nada a ver com necessidade, com... É muito louco isso, sabe? É o consumo, né? O consumo desenfreado, né? E às vezes é alguma coisa tão... Tipo assim, eu tava vendo... eu tenho uma referência, posso falar o nome da minha referência? Claro aqui? que sim. Que é a Carol Stange, que eu assisti muitas aulas dela, né? Que é uma excelente professora de educação financeira. Ela fez uma aula recente que eu estava assistindo, onde ela fala das gerações X, Y, Z, nanana, e o perfil que a gente vive na infância e o quanto isso afeta o nosso consumo com dinheiro hoje. Então, a geração mais antiga, que passou, né, por a época da inflação inercial, né, dos anos 80, horroroso, né, e tal, como a gente... Vou ter que confessar que eu vivi isso, né? Como... Vamos ter que falar sobre isso. O que acontece? A gente lembra daquela corrida ao supermercado quando vinha... Sim. Chegava o pagamento. Por quê? Porque aquele dinheiro que chegava, ele ia se desvalorizar muito rápido, porque a gente tinha... existia desculpa, acho que o Duca corta, né? Esses hiatos, né? Perdão. Existia um emprego que era o marcador de preço no supermercado. Sim. Não existia código de o barras. rapaz que remarcava. Era a maquininha. Isso. A famosa maquininha. Então, enquanto você estava no mercado, o preço dos produtos mudava. Não, e a gente procurava, Misa, você viveu essa parte? Não, bem né? pouco, era bem a gente pequeno. procurava saber onde o cara tava para ir na frente dele e pegar o produto. Exato. Antes dele remarcar. Porque ele vinha na prateleira, clá, e você ia pegando na frente dele as coisas, porque vinha a etiquetazinha lá com preço, né? Então, o que acontecia? As famílias iam para o mercado juntas, logo que entrava o dinheiro do pagamento, né? Os assalariados, né? Então, que era a hora que seu dinheiro valia mais. Então, então vamos aproveitar, né? Exato. Então, você ia em grupo, né? A família ia junta pro mercado, cada um ia para um lado para pegar... guerra. Praticamente guerra. Cada um ia para um lado para tentar chegar antes do remarcador de preço para pegar a etiqueta ainda antiga, né? E aí, você juntava e punha tudo no negócio e ia correndo pro caixa para pagar quanto antes. Isso tudo, um dos motivos é a inflação. Exato. Não, e quando eles anunciavam que a gasolina ia aumentar, a gasolina não aumentava que nem agora, tantos centavos. Ela dobrava, triplicava quando aumentava. Imagina, é assim, amanhã a gasolina posto. aumenta. Você pegava a chave do teu carro e saía correndo. Era um negócio louco. Você pegava a chave, quando você chegava no posto, já tinha uma fila enorme. Você ficava lá 1 hora gastando gasolina. Exatamente. Colocar gasolina. Gente, quando eu conto essas coisas em sala de aula, meus alunos ficam assim. O pessoal não faz ideia. Eu falo, vocês estão bem? Chocados. E eu falo, eu não tô exagerando. Dá um Google aí pra você ver. Não precisa falar nada. Overnight. Sim. Overnight. A gente pegava, eu tinha clínica nessa época, na época do Sarney, né, inflação 80%, eu tinha clínica, eu pegava o dinheiro, o pessoal pagava em dinheiro, eu ia no banco, colocava o dinheiro lá e falava pro gerente, aplicar no overnight. No dia seguinte, você tinha que tirar de manhã para reaplicar, a hora que você quisesse reaplicar. Era assim. E o overnight era assim, era uma noite. Passava uma noite no banco e rendia. Coisa maluca. Aí eu fico pensando, como é que o banco ganhava, né? Porque o dinheiro ficava lá, você tirava. O dinheiro ficava lá, você tirava. Né? Coisa maluca. Bom, o que eu sei é que, imagina, para classe, né, trabalhadora, assalariada, era uma loucura. Mas o que isso influencia no comportamento de quem viveu essa época? Dinheiro chegou, eu tenho que gastar. Olha como isso fica na gente. Então, isso eu tava vendo a Carol Estrange explicando, né? Isso fica na tua memória, cara. De que você recebeu, eu tenho que gastar, eu tenho que estocar, eu tenho que fazer compra grande, eu tenho que...
Olha como isso acaba. É um hábito difícil de você tirar da sua vida. Não tira. Se você for na minha casa agora, tá cheio de lata de óleo. Tá vendo? Você não tira esse hábito, não tira. Então, então, tem muitas coisas que a gente vive de infância que às vezes não é um consumismo, é uma coisa que às vezes é um passado que você tem de hábito, que ficou em você Interessante saber isso e aí. interfere no seu comportamento.